Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso seja com cada um de nós, nos fazendo prosperar cada dia em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso guia. Pois bem, amados, hoje, segunda-feira, chegamos aqui ao segundo dia da nossa lição, já que ontem, no domingo, nós iniciamos essa nova lição, a sexta lição do livro aqui de Coríntios, falando sobre glorificar a Deus. Ontem a gente viu que na introdução, no início dessa lição, Paulo, dizendo que, assim como eles deveriam saber que eles haviam de julgar tudo, até os anjos, eles, a igreja de Corinto, também deveria saber que os injustos, né, não vão herdar o reino de Deus. Né? Essas duas coisas eram muito claras. E ele diz bem claro que o povo não deveria errar nessa crença, nesse princípio de fé. Porque os devassos, os idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores, nenhum destes que pratica esse tipo de coisa e qualquer outro tipo de atitude vinculada à maldade e à malícia, também não pode entrar no reino de Deus. E vimos ontem, na segunda pergunta, como Paulo diz bem claro, assim vocês eram. Ou seja, vocês antes de conhecerem a Cristo, de se converterem, de serem tocados por seu Espírito, vocês andavam como devassos, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Vocês eram assim. Agora vocês não são mais. Por quê? Porque vocês foram lavados no sangue de Cristo, foram dedicados ou santificados ao serviço santo de Deus, e por Deus, pelos céus, vocês foram declarados justos ou foram justificados por meio de Cristo, né? Em relação à fé que vocês tiveram em Cristo, né? Tudo isso no âmbito espiritual, pelo Espírito de Deus. Ele não está falando de transformação da carne ainda, mas no Espírito, né? Pois bem, e hoje, dando continuidade a esse raciocínio, a esse entendimento precioso, nesse entendimento doutrinário precioso, vamos aqui para a terceira pergunta. Qual declaração faz Paulo sobre as coisas que são aparentemente corretas ou que são aparentemente permissivas? Paulo diz assim, primeiro Paulo deixou bem claro anteriormente as coisas que não são permitidas, né? E por isso o homem foi lavado, justamente para não cometer mais aquelas coisas que não eram permitidas, que eram vinculadas ao mal. E aí, Paulo diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vejamos aqui, meus amados, que Paulo, quando diz aqui, todas as coisas a mim me são lícitas, o termo lícito aqui não está dizendo que todas as coisas se tornaram legais e que Deus mudou sua posição, já que Deus não muda. Paulo não está dizendo, por exemplo, aqui, ó, é lícito eu querer matar, tirar a vida de alguém. Paulo não está dizendo isso. Me é lícito fazer isso. Paulo não está dizendo isso. Lícito quer dizer aquilo que é legal, aquilo que é permitido, aquilo que está dentro do âmbito da justiça, sem sofrer nenhum castigo contrário. Lícito é isso, lícito vem de legal. Eu diria até que a palavra lícita aqui está mal traduzida nessa versão. Algumas versões dizem, todas as coisas me são permitidas. Olha só.
Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, não que todas as coisas são lícitas, claro, que não é lícito você adulterar, não é lícito você pegar uma pessoa à força, uma mulher à força, estuprar uma mulher. Isso é uma aberração, né? Isso é algo estranho, até para os ímpios, quanto mais para a coisa santa, né? Para o Espírito de Deus. Claro. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte, infelizmente essa tradução aqui é muito pobre, né? Paulo está dizendo, todas as coisas eu me permito fazer. Ele não está dizendo que Deus permitiu tudo a todo mundo, não. Está dizendo eu. Ele está dizendo, todas as coisas, me é eu, primeira pessoa do singular. Todas as coisas, a mim, aos meus olhos, eu posso fazer. Se eu quiser, eu sou tão livre, que se eu quiser sentar num restaurante, numa mesa do restaurante, e comer, né, uma refeição e saciar o meu corpo, saciar, né, as minhas necessidades. Mas, se a minha carne, que é glutona, disser assim, come mais, é tão gostoso, tá bom, coma mais. Se você já está satisfeito, tudo que você comer agora não vai adiantar de nada, porque o seu corpo só tem a capacidade de assimilar numa refeição essa quantidade de nutrientes. Aí você, eu vou comer porque eu sou um glutão, eu vou continuar comendo. A comida aqui é saudável, a comida aqui é boa, não tem nada contra esta comida na Bíblia. Deus não fez nenhuma observação sobre esse tipo de comida, então pronto, eu vou comer aqui porque, né? Aí você diz assim, consigo mesmo, não tem nada de errado, missão lícita. Aí Paulo diz assim, olha, mas não me convém. Eu tenho a liberdade de eu fazer o que eu quiser, mas convém? Convém eu cobiçar a mulher do próximo? Convém eu cobiçar o dinheiro do próximo? Convém eu querer ser melhor do que o meu irmão? Convém? Não convém. É isso que Paulo está dizendo para aquele povo lá de Corinto, que Paulo diz que antes eles eram aquelas 10 características, né? Avarento, glutão, sodomita, efeminado, roubador, né? Todo tipo, Paulo dá lá 10 características pecaminosas de maldade, né? Vinculada à maldade e à cobiça. E Paulo diz agora que eles eram assim antes, mas agora não é mais assim. Agora, como é que eles são agora? Eles são livres de fato, são tão livres que eles têm as mãos e os pés livres para fazer o que ele quiser. Se eles quiserem pecar, se Paulo quisesse pecar, Paulo podia, porque ele estava livre. Jesus não o impedia. Jesus não amarrou ele com uma corrente, né? Paulo disse que era escravo, era servo de Cristo, mas é um tipo de servidão em liberdade. Jesus não pegou Paulo, colocou uma corrente de ferro no pé dele e amarrou numa árvore bem grossa, mesmo que Paulo quisesse ir na rua do outro lado, fazer um erro, cometer um pecado, ele não pode ir porque Cristo o impede dele pecar. Cristo nem Deus impede a ninguém. Se fosse assim, teria impedido, né, o Deus onipresente teria dado um grito no ouvido de Eva quando Eva fosse pegar aquele fruto lá da transgressão. Deus teria impedido. Deus não faz isso. Nós somos lei. Paulo chegou a essa consciência espiritual, que é tudo que Deus quer no homem, que o homem tem essa consciência espiritual, que saiba que ele é tão livre, mas tão livre, que ele decide não pecar. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu sou tão livre que para mim todas as coisas eu posso fazer, mas eu não faço porque não convém fazer. Todas as coisas para mim, até o mal está livre para mim fazer, né? Se eu quiser eu faço. Mas eu não vou deixar ser dominado pelo mal. É o que Paulo está dizendo aqui. Continuando, amados, vamos para a quarta pergunta. E esse questionamento diz assim, qual é o propósito de Paulo ao fazer comparações em relação ao corpo humano? Paulo usando aqui o corpo humano, claro, né, como tipo, como fala direta também, claro, mas principalmente como tipo, para a gente analisar assim a partir de uma ótica espiritual, né? E a segunda pergunta é o que ele pretende com isso, né, ao ensinar essas coisas? O que ele está pretendendo? Em 1 Coríntios 6,13 ele diz assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto
um como os outros. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, Paulo está dizendo para nós aqui, usando aqui uma comparação, fazendo de uma comparação. Aonde Paulo quer chegar dizendo que ele era livre para fazer qualquer coisa, mas não fazia porque não era conveniente ao bom senso, à santidade, à mente saudável, ao corpo saudável. Paulo está dizendo justamente isso, mostrando claramente que a igreja de Corinto estava cometendo alguns erros e se tornando inconveniente a Deus, aos céus e ao mundo, porque até os ímpios estavam olhando e se escandalizando para aquele sujeito, por exemplo, que havia se deitado, tomado a mulher de seu pai. Era algo assim que não poderia fazer. Então, mas ele é livre, ele é permitido. Na hora que ele chegar, ele pode pegar a mulher de seu pai. Claro que ele pode fazer, tanto que ele fez, né? Agora a pergunta, era conveniente ele fazer isso? Não. O cristão se tornou livre? Se tornou. Porque ele agora é livre, ele quer voltar ao pecado antigo? Não, é inconveniente, né? É um contrassenso. É irracional, é contraditório, é confuso. Não dá certo, não é sábio, é tudo de ruim. E agora Paulo, dentro desse conceito de que tudo é permitido, mas não convém, porque aquilo que convém está fora da ordem natural das coisas, Paulo dá um exemplo assim, olha, o estômago, você pode jogar sangue no estômago, que ele vai filtrar, o estômago vai filtrar todo o sangue e jogar para todos os órgãos? Não, porque essa não é função do estômago. Ou do intestino. Vamos trocar a palavra aqui, estômago, que ele colocou aqui, trocar a palavra por intestino, certo? Paulo está falando de estômago aqui, porque estômago naquela época tem essa conotação de intestino, aonde o lugar onde nós recebemos o alimento, e lá os alimentos são processados, retirados nutrientes para fortalecer o corpo, os órgãos, etc. Para que serve o intestino? Só serve para uma coisa: receber os alimentos. Para que, recebendo o alimento, retire dos alimentos todos os nutrientes para que o corpo se torne saudável. Não é mesmo? O que Paulo está dizendo que os alimentos é para o estômago e o estômago para os alimentos, Paulo está falando alguma bobagem aqui? Não, ele está usando aqui uma linguagem muito sábia, muito simples. Qualquer pessoa no mundo, não precisa ser um médico, que agora vai detalhar como é que funciona o intestino, como é que os alimentos são. Não precisa disso, não. Qualquer ignorante que nunca foi na escola sabe que ele come, ele vai dizer, aqui no Nordeste ele vai dizer assim, eu como, meu alimento vai para o meu bucho, vai para a minha barriga. Ele já entendeu, vai para o intestino. É lá que processa. É o que Paulo está falando, e essa linguagem qualquer pessoa vai entender. Igual aquela linguagem que Cristo usava. Olha os pardais no campo. Todo mundo sabia o que era pardal, todo mundo sabia o que era o campo, todo mundo sabia que o pardal não sabia plantar, não sabia colher, e só um milagre para um animal daquele sem mão, né? Coitado, como é que ele ia produzir comida? Mas não morria de fome, né? Então, Paulo está usando aqui a mesma sabedoria que Cristo usou, é o mesmo Espírito que Paulo está ensinando aqui. Ele está querendo dizer o que com isso? Ele está dizendo assim, olha, o corpo humano, assim como o estômago está para o alimento está para o estômago, ou o intestino para o alimento e o alimento para o intestino, assim também o corpo de vocês deve estar para Deus. Não tem outra função o corpo humano. O corpo humano não foi feito para se prostituir. O corpo humano não foi feito para estar se drogando. O corpo humano não foi feito para estar tendo relações sexuais de impureza para contaminar a mente. Não só o corpo, mas a mente, confundir as emoções, depois pagar um preço caro porque não está sabendo usar o corpo, acaba afetando sempre a mente, as emoções, e o sofrimento vem. E o pior tipo de sofrimento é o sofrimento emocional, que desequilibra tudo. Não é mesmo? Pois bem. Então ele diz aqui com a sabedoria, não, a sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria dos homens, olha, o corpo foi feito para o homem
E Deus, o corpo foi feito para Deus, o corpo do homem foi feito para Deus, e Deus foi feito para habitar no corpo. Foi feito, né? Como se Deus fosse feito. E Deus é para este corpo. Então, o corpo do homem, a mente do homem, é o lugar, é o templo, é a morada, é a casa, é a residência de Deus. Na consciência do homem, na mente do homem, é o único lugar que Deus escolheu para a sua morada eterna. Por isso que a Bíblia diz, Paulo vai dizer aqui, no livro aqui aos Coríntios, né? A gente já leu aqui no capítulo 3, né? 1 Coríntios 3, acho que verso 16, né? E vimos também aqui em 1 Coríntios, né? Vamos ver aqui, capítulo 6, verso 19, um pouquinho mais na frente aqui, ele dizendo, vocês não sabem que o templo de Deus é o corpo é a vossa mente, né? O vosso corpo é o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Ele vai dizer aqui na frente, nós estamos no verso 13 agora, né? No verso 19 ele vai repetir isso de novo, mostrando a lógica desse raciocínio, como é claro. Então Paulo está dizendo assim, olha, preste atenção, vocês não podem, na igreja de Corinto, nem viver e nem permitir que alguém viva como esse rapaz aí que está usando o seu corpo para se prostituir. Como é que ele pode se deitar com a mulher do seu pai e com isso se configurar uma abominação que é como se ele estivesse deitando com o seu próprio pai, mantendo uma relação íntima como sexual com o seu próprio pai, uma abominação, já que o pai dele e a sua mulher foram feitos uma só carne, e ele entrou no meio daquela uma só carne, e ele cometeu uma abominação. Então, o corpo não é feito para esse tipo de coisa. Para a gente estar agora usando a nossa mão para puxar o gatilho de uma arma e matar alguém, não é feito. O corpo foi feito para que Deus habite e o Espírito de Deus coordene, guie, comande as nossas ações para o caminho da justiça, para ações de justiça, para ações de bondade, para ações de salvação, e não para maldades, como Paulo lista aqui aquelas 10 maldades que nós lemos no versículo anterior. Né? Por isso que ele diz aqui que Deus aniquilará, um dia Deus aniquilará, tanto os alimentos como o corpo. Tudo isso Deus vai aniquilar. Então, se a gente vive dando importância a essas coisas físicas, né? Dando importância ao corpo, atendendo tudo o que ele quer, mas esquece das questões espirituais, para que realmente o corpo foi feito, né? A carne, o corpo carnal foi feito para receber as coisas espirituais e dignificar a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê muita sabedoria para que a gente possa se comportar desta forma que Deus aprova.